Fala galera, beleza? Júnior França aqui na área. A gente aqui da Pipe Digital, a Pipe Digital que é a maior consultoria do CRM Pipe Drive aqui da América Latina. E hoje eu quero falar com você que é dono de construtora, diretor de área comercial de construtora, tem uma construtora e trabalha com construção civil, vendendo projetos, né, busca obras. A importância de você utilizar um CRM aí na sua operação, tá? Primeiro ponto, por que que é importante? Porque na realidade você vende um projeto, você tem um modelo de venda que é uma venda complexa de ciclo longo, tá? Então você vende um projeto que você tem que ter uma linha de relacionamento, uma régua de relacionamento com esse lead ou com esse cliente, tá? E você precisa realmente utilizar um CRM. Se você já está procurando um CRM, chegou nesse vídeo aqui, eu vou te apresentar o CRM Pipe Drive, tá? O Pipe Drive é um CRM que eu considero um dos CRMs aí mais fáceis de utilizar, tá? Eu já sou usuário do Pipe Drive há 12 anos, parceiro deles há 8 anos, é um CRM mundial, e eu vou mostrar aqui na prática o que você tem que considerar no seu CRM, tá? Por que você deve utilizar o Pipe Drive, mas se caso você não quiser utilizar o Pipe Drive, tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai fazer sentido aí para você entender qual a função do CRM aí no seu processo comercial para você vender esses projetos de construção civil, tá? Se você, como eu falei, se você tem uma construtora ou trabalha com construção civil ou qualquer outro tipo de projeto, tá? Projeto de engenharia e tudo mais. Então, vamos lá. Primeiro ponto, estou deixando aqui embaixo um link, tá, do nosso contato. Nós fazemos implantação do Pipe Drive, implantação, treinamento, configuração. Tem aqui embaixo também um link para você criar a sua conta gratuita aí com o Pipe Drive, tá, sem custo nenhum por 30 dias. E também estou deixando aqui embaixo um link para você conseguir baixar o checklist que eu vou ter aqui. Vai estar escrito aí a semana do Pipe Drive. Tá? Nós fazemos essas semanas do Pipe Drive, onde eu explico como que você configura, como que utiliza e tudo mais. Então se inscreva para a próxima semana. A próxima semana, eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, tá? Mas será agora no mês de março, dia 20, 25, 26, 27, ou 24, 25, 26, alguma coisa assim de março, tá? Então se inscreva aqui embaixo, se já passou essa semana, em breve faremos outra, se inscreva aqui para você ser avisado, tá? Então, o que eu quero mostrar na prática aqui, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. O que eu quero mostrar na prática? Essa aqui é a carinha do Pipe Drive, tá? Esse aqui é um CRM que eu utilizo aqui como exemplo para construtoras ou construção civil, tá? Ou vender projetos de engenharia, porque o que acontece? Todos eles têm a mesma linha de pensamento, tá? Tem a mesma lógica ali de funil de vendas, as etapas do funil de vendas e também a parte de ah, os campos de dados e tudo mais, tá? Uma coisa que é importante vocês saberem, pessoal, antes de eu mostrar aqui o nosso checklist, tá? Que vocês vão poder baixar, o que é importante, tá? Sempre quando a gente fala do sucesso numa operação de CRM, deixa eu até voltar aqui para mim. Sempre quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando o quê? Para você utilizar no CRM, não é só configurar um CRM, tá? E isso acontece muito. Hoje, 70% dos clientes que eu atendo aqui na Pipe Digital são reimplantações, tá? Por quê? As empresas tentam ali por 6 meses, um ano, tentar utilizar o CRM acaba virando um planilhão, tá? Então, nós aqui cuidamos dos 5 pilares de sucesso de uma operação de CRM. Volto a falar, se você não quiser utilizar o Pipe Drive ou não quiser da nossa ajuda, cuide desses 5 pilares, tá? Se você for desenvolver internamente. Quais são esses 5 pilares? Primeiro pilar é a validação do processo comercial aí de vocês, tá? Então, nós temos que entender muito bem o que a gente terá aqui no nosso funil de vendas, o que a gente terá de funil de vendas, tá? Porque muitas vezes numa operação comercial você tem mais de um funil de vendas. Aqui no Pipe Drive você consegue criar quantos funis forem necessários, tá? Vou até pôr aqui nesse de demonstração para vocês verem ele populado. Então, funil de vendas, as etapas que a gente tem aqui nesse funil, tá?
as atividades e automações que deve ter em cada etapa do funil e os campos de dados personalizados, que eu vou mostrar aqui para vocês, e os motivos de perda. Então, esse é o primeiro pilar. Segundo pilar é a gente pegar esse processo que foi mapeado e fazer a configuração desse processo e automatizá-lo dentro da ferramenta. Tá? Então, a gente mapeia esse processo, a gente pega isso e configura dentro da ferramenta, dentro do Pipedrive, que é uma das melhores ferramentas de CRM. Terceiro pilar, treinamento da equipe de vendas ou equipe operacional. A gente tem que treinar esse vendedor a utilizar. As empresas se preocupam muito com o treinamento de técnicas de vendas e tudo mais, tá? Mas não se preocupam com o treinamento do usuário operacional, treinamento operacional do Pipedrive, do CRM, tá? Do Pipedrive ou de qualquer CRM, tá? Porque esse vendedor bem treinado, num processo bem validado e automatizado, ele vai ficar engajado e a lógica do CRM, a inteligência do CRM vai criar indicadores confiáveis para você olhar, tá? Que são indicadores do seu processo comercial, não são indicadores de faturamento, do processo comercial. Depois nós treinamos a gestão para a gestão olhar esses indicadores, saber o que fazer, que decisões tomarem, tá? Em cima de indicadores confiáveis e por último a gente presta suporte para a evolução da operação. Então é assim que a Pipe Digital trabalha. Vamos voltar aqui, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês o checklist, tá? Então o que acontece, tá? O CRM de implantação. A gente aqui tem 12 anos aqui de experiência com o Pipedrive, tá? Então primeira coisa, a gente tem que criar um funil específico aqui para a construção civil, tá? Definir as etapas que refletem o processo real da venda, não é nem da obra, é da venda de um projeto, tá? E evitar funil muito genérico. Esses erros que acontecem bastante, tá? Então, às vezes, um vendedor utilizou o Pipedrive em outra operação, ou um gestor utilizou em outra operação, traz ali o Pipedrive, porque o Pipedrive vem todo cru e acaba utilizando de qualquer forma, tá? Então, a gente tem aqui, ó, já umas etapas sugeridas, tá? Lógico que cada operação tem sua característica, né? Nós já atendemos empresas concorrentes aqui, mas por incrível que pareça, cada um tinha a sua forma de trabalhar ali, tá? Cada uma trabalhava numa forma diferente, que são essas etapas aqui. Deixa eu mostrar aqui no funil, tá? Eu já configurei aqui um funil, só para vocês verem aqui, construtoras aqui, ó, construtoras e construção civil. Na primeira etapa, oportunidade, tá? Então eu cadastro uma oportunidade aqui, vou contatar esse lead, tá? Como que eu cadastro uma oportunidade? Venho aqui, ó, por exemplo, põe aqui teste, tá? É muito simples de utilizar o Pipedrive, tá? Então, coloco aqui teste, vou pôr aqui, ó, teste, vou pôr esse aqui, tá? E ponho, se eu não tiver o valor ainda, não precisa pôr, tá? E cadastro aqui nessa etapa aqui de construtoras. Então, você vê que com poucos cliques a gente já consegue cadastrar aqui essa oportunidade, ó, ele já está aqui dentro. Vou voltar ali no funil para mostrar as etapas para você, ó, já está aqui a operação, a oportunidade, tá? Segunda etapa, contatar lead, tá? Terceira etapa, levantamento técnico, elaborar proposta, apresentar proposta, negociação, fechamento, validação de documentos e assinatura de contrato. Júnior, esse funil está muito genérico. Tá? A gente pode até deixar um pouco mais... Deixa eu só melhorar aqui a minha página, que não está aparecendo tudo aqui para vocês, né? Deixa eu só organizar melhor. Isso é assim mesmo, pessoal. Aqui a gente tem muita coisa ao vivo que a gente faz e acaba, às vezes, que é sem edição, tá? É muito na prática o que a gente faz aqui. Porque não tem, na realidade, a gente gosta de mostrar mesmo como que funciona na prática essas situações aqui para vocês, tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui se vai ficar legal. Beleza, ficou legal, tá? Então, aqui ó, negociação, fechamento, validação de proposta e assinatura de contrato. A ideia é que nós criamos uma oportunidade e vamos realizando essas
oportunidades aqui, tá? De acordo com cada etapa do funil. Em cada etapa do funil, nós vamos realizando atividades, tá? Então, quando a gente olha aqui a estrutura do funil, são essas etapas sugeridas. Daí a gente tem aqui no checklist os campos personalizados e obrigatórios. Aqui são sugestões de campos, tá? Então, tipo de obra, o valor, prazo estimado, tá? Aqui o engenheiro responsável, margem estimada, origem do lead, cidade e região da obra. Júnior, aonde que fica esses campos? Sempre quando nós entramos aqui dentro de uma oportunidade, tá? Temos aqui como olhar esses campos aqui da lateral, tá? Esses campos aqui da lateral. O que são esses campos? São esses campos aqui, ó. Então, esses campos são os campos que eu utilizo aqui no meu processo comercial. A gente tem que configurar os campos, tá? De acordo com o seu processo comercial. Então, já é cliente do Pipedrive? Sim ou não, tá? Complexidade do projeto, ó, campos de opções únicas. Então, você vem colocando, marcando esses campos aqui, que esses campos serão os campos que você vai qualificar essa oportunidade, tá? Então, são os campos personalizados. Júnior, para que existem esses campos? Para a gente, como eu falei, depois criar um filtro, por exemplo, eu quero saber quantas oportunidades que eu perdi esse ano. Ah, que tipo de obra que era? Tá? Era uma reforma, era uma construção, era uma indústria, era um barracão, era uma casa, era reforma de apartamento, eu não sei, tá? Aí, aqui, você vai ter, né, indicadores disso. Eu posso criar filtros, tá? Ah, eu quero todos os clientes que cotaram comigo uma obra de reforma de reforma de apartamento no ano passado, tá? Eu quero filtrar isso para entrar em contato com esses clientes, tá? Então eu consigo criar todos esses campos aqui, tá? Campos referentes ao negócio, campos referentes aqui à pessoa, tá? Aqui no caso da pessoa, tá? Então eu posso pôr aqui o cargo da pessoa e tudo mais, e campos referentes à organização. Júnior, não tem nenhuma organização vinculada aqui. Eu peguei um exemplo aqui de uma pessoa que ainda não tem uma organização vinculada, que é um campo de teste, tá? Mas a gente pode ter uma organização vinculada, tá? E aqui eu consigo colocar o valor do projeto, por exemplo, isso aqui vai ficar 500 mil, tá? Então eu consigo colocar todas essas informações, tá? Então, tem alguns exemplos de campos aqui. Júnior, onde eu pego esses campos? Normalmente na ficha que você preenche, tá? Se você já preenche alguma ficha, tem algum RP, alguma coisa, tá? Você tem que preencher, criar esses campos aqui. Júnior, como que cria esses campos? Daí a gente tem a academia do CRM, a gente desenvolve projetos para isso, como que a gente configura, tá? E tem diversos vídeos aqui no canal que a gente digita aí como criar um campo personalizado no Pipedrive que vai aparecer para vocês, tá? Então, terceiro ponto, regras, atividades. Tem um conceito estrutural aqui no Pipedrive que a partir do momento que você cria um negócio, por isso que são importantes as automações, ele já vai criar uma atividade. Então, qual que é essa primeira aqui? Validar oportunidade, por exemplo, tá? Então, a partir do momento que eu crio aqui um negócio, eu posso ter já uma atividade criada, uma automação, ou criar até de forma manual, como eu criei aqui. Não é o correto, tá? Então, sempre que uma regra do Pipedrive, nenhum negócio pode ficar sem atividade futura, tá? Criar atividade automática, a gente cria automações de follow-up, tá? Definição de padrão de follow-up, revisão semanal dos negócios parados, tá? Júnior, onde que vai aparecer essa atividade? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou criar um funil aqui, ou melhor, eu vou criar um filtro aqui para não mostrar as minhas atividades aqui, tá? Só para vocês verem como funciona, tá? Aqui, ó. Júnior, você não deixa pronto? Tem coisa que eu deixo e é engraçado que depois a gente vai lembrando. Eu vou lembrando de várias coisas aqui, tá?
Então, ó, vamos lá. Então, aqui vai aparecer na lista de atividades que nós temos aqui, tá? Na lista de atividades. Aonde que aparece essa lista, Júnior? Tá? Deixa eu só pôr aqui. Funil. Aí, ficou legal agora, tá? Isso aí, só ter um pouquinho de paciência, pessoal, que a gente consegue aqui. Então, aqui, ó, a gente tem aqui no Pipe Drive, isso aqui é o eixo central do Pipe Drive, vai listar todas as atividades que vocês têm que fazer hoje, tá? Júnior, por que só tem essa? Porque só tem uma só que eu gerei, tá? Mas a ideia é o que é? O vendedor, ele vai chegar aqui, ou o gestor vai chegar aqui e vai ter todas as atividades aqui. Ah, então, para o Júnior eu tenho que validar essa oportunidade, para o João eu tenho que verificar se ele aprovou aqui a proposta. Lá para Maria eu tenho que verificar se a visita técnica está agendada. Então vai aparecer todo um checklist aqui, tá? E nós vamos ter aqui atividades tanto para fazer futuramente, como atividades para fazer no dia de hoje, tá? Mas o mais importante é que nenhum negócio fique sem atividade, tá? Indicadores essenciais, o Pipe Drive ele tem aqui um painel de indicadores que a gente cria. Lembra que eu falei para vocês que depois que a gente implanta, né, aqui, a ideia é tirar indicadores do nosso processo comercial. Esse painel de indicadores é daquele meu funil de teste que eu tenho lá na frente, tá? Então aqui, ó, quantidade de negócios criados, negócios ganhos, valor dos negócios ganhos, tá? Valor, o ticket médio dos negócios, performance dos negócios criados no mês. Olha aqui, ó, não pode ter negócio sem atividade, tá? Tempo que está durando essa negociação. Aqui eu identifico gargalos na minha operação, valor de negócios ganhos por mês, número de negócios ganhos por mês, negócios perdidos por etapa, ó, motivos de perda. Eu não falei ainda sobre os motivos de perda, tá? Mas vou falar. Então, é muito importante que vocês tenham aqui os indicadores, tá? Inclusive aqui, deixa eu ver se eu não pus no meu checklist aqui motivos de perda, tá? Na realidade não tem, tá só citando aqui, ó, análise das propostas perdidas por motivo de perda. Tá? O que é importante em motivo de perda, pessoal? Aqui, ó, quando nós entramos aqui numa oportunidade, tá? A gente tem aqui ó, o botão de ganho e o botão de perdido. O botão de ganho a gente dá aqui no final do nosso processo, tá? Então, falando aqui um pouco de processo, elaborar a proposta, eu elaboro a proposta, faço a apresentação dessa proposta, movimento aqui para negociação, tá? Daí, tem aqui a etapa negociação e fechamento, eu consigo separar lead frio de lead quente. Normalmente em negociação aqui, se precisar elaborar a proposta, a gente pode voltar aqui e apresentar novamente, tá? Eu movimento aqui para fechamento aquele cara que você tem mais certeza que vai fechar, mas ainda não fechou, tá? Aí valida a questão toda documental e assina o contrato. Aqui no final, finalizei aqui, tá? Marco essa oportunidade como ganho, uma venda que eu fiz. Ele vai computar lá nos meus indicadores. Mas eu posso também, em qualquer fase do meu funil, por exemplo, aqui em negociação, tá? Aqui na etapa de negociação, eu venho aqui e marco como perdido. E eu tenho que apontar obrigatoriamente o motivo de perda. Esses motivos de perda que são os meus. A gente mapeia e coloca o motivo de perda aí de vocês. E posso colocar aqui alguns comentários também, tá? E marco como perdido. Daí eu vou ter aqui, ó, a data da perda, tá? E o motivo de perda, tá? Então, dessa forma, nós conseguimos ir criando os indicadores, tá? Automações, aqui, indicadores essenciais, taxa de conversão por etapa, tempo médio de fechamento, volume financeiro em negociação. Olha que legal, quando nós entramos aqui, deixa eu reabrir essa oportunidade aqui,
quando nós olhamos aqui no funil, o Pipe Drive ele já vai entregar aqui ó, algumas informações. Quanto que eu estou negociando aqui no meu funil, quanto que eu tenho aqui por etapa desse funil, tá? Então nós vamos tendo aqui todas as informações que a gente precisa para o nosso para a gente fazer a gestão do nosso negócio, a gestão do nosso funil, tá? Negócios parados há mais de 30 dias, eu posso pôr margem média de contrato, tá? Quais são as principais automações que eu aplico, tá? Criar automação após a mudança para, eu não gosto aqui, ele pôs orçamento enviado, mas para negociação, tá? Então, para negociação, a gente vai ter follow-up, criar alerta para proposta sem resposta, criar notificação interna para negócios acima de X valor, então mudança de etapa, negócios perdidos, negócios ganhos, novos negócios, tá? Aqui, a rotina de gestão, tá? Então, normalmente a gente fala para fazer uma reunião semanal de pipeline, revisão de negócios com alto valor. Isso aqui é o rito de gestão que nós ensinamos quando prestamos consultoria, tá? Análise de propostas perdidas por motivo de perda, ajustar o processo evolui, tá? Processo é dinâmico, evolui, tá? Então o processo ele é dinâmico, tá? Ele evolui. E esses erros aqui, proposta enviada sem atividade agendada, tá? Negócios parados por mais de 15 dias, falta de registro. Então, o usuário ele tem que chegar de manhã, o CRM ele fica sendo o cérebro da operação, ele vai ter o checklist ali de tudo que precisa ser feito, tá? Eu sei que é bastante coisa para a gente falar somente num vídeo, tá? Mas o mais importante que eu quero passar para vocês aqui é a possibilidade que o Pipe Drive serve sim para você utilizar aí no seu dia a dia. Se você tem uma construtora, se você vende projetos de engenharia, tá? Você não pode ficar sem CRM. A gente está fazendo muita implantação aqui para construtoras. Por quê? É um fluxo longo, tá? Um ciclo de venda longo e um ciclo de vendas complexo. Por isso o CRM é totalmente aderente a esse modelo de operação comercial, tá? E se você precisa de ajuda aí para implantar na sua construtora, tá? Aí na sua empresa de engenharia, chame aqui a Pipe Digital, tá? A gente bate um papo aí com vocês. É altamente aderente o nosso processo para equipes desde um vendedor até quantos forem, tá? É o trabalho que nós desenvolvemos aqui. Por quê? Ajuda muito, principalmente porque você trabalha com um ticket médio muito alto, tá? Normalmente esse perfil de empresa tem um ticket médio muito alto, tá? Então, qualquer ajuda, não é qualquer ajuda, né? Você tem que adotar uma estratégia aí para conseguir vender e fidelizar esse cliente, beleza? Então, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, se inscreva aqui embaixo, crie sua conta gratuita com o Pipe Drive, tem o nosso site aqui e para baixar esse checklist também, se inscreva aí na semana do Pipe Drive que nós avisaremos vocês, beleza? Galera, valeu, muito obrigado. Lembre, com o Pipe Drive fica fácil vender. Tamo junto.